ouvintes da Arc FM. E é uma satisfação poder estar nesse espaço para falar de um assunto importante, que é saúde e, consequentemente, vida, né? Que é o nosso maior patrimônio. Secretário, vamos começar falando de uma mudança, né, que aconteceu recentemente, que a Secretaria de Saúde mudou de prédio. O prédio agora é um prédio novo endereço, lógico, e um prédio que mais moderno também. Queria que a senhora pudesse falar desse novo prédio, dessa mudança. Bem, a Secretaria de Saúde, por ser uma secretaria que trata de assuntos relacionados à saúde pública, ela precisa de um espaço com visibilidade e com segurança para os profissionais e para os usuários do sistema de saúde que a busca. Estamos agora em um espaço sem o grau de insalubridade que anteriormente existia por conta de um prédio e de um local e de se tratar de um espaço que já era antigo, antes da adequação da Secretaria de Saúde, e acabou que foi só complicando cada vez mais. E a gente teve a felicidade de poder contar e de estar na gestão da saúde com um executivo que tem um olhar, né, bastante holístico do que é saúde, do que é sistema de saúde, e a gente levou essa demanda e graças a Deus foi acatada, e a gente está hoje em um espaço, num prédio novo, centralizado e com uma visibilidade maior. Nós estamos ali na rua Marli Sarney, né? Quando falou de novo endereço, geralmente, quando eu me reporto ao endereço da Secretaria de Saúde, está na rua Marli Sarney, mas precisamente em frente a um espaço, uma área que é instalado parque de diversão, circo, e até a cavalgada, em alguns momentos, já saíram dali, né? Sim. Então, é um espaço bastante conhecido. Ali em frente também a caixa d'água, um espaço também de caminhada, de atividade, né, para as pessoas que estão se exercitando. E estamos felizes porque estamos em um espaço amplo, agradável e que traz satisfação para o público interno também. É bom a gente amanhecer o dia e se preparar para ir para o trabalho. E quando o ambiente é saudável, melhor ainda, né? Com certeza. E, secretária, como a senhora está no cargo há um pouco mais de 6 meses, quase 7, a senhora que é enfermeira? Quase 8, perdão. Foi diretora do Hospital Municipal e hoje tem a oportunidade de estar à frente de uma pasta tão importante como a de saúde e trabalhar com 2 profissionais médicos, né? Que é o prefeito, Dr. Benjamin, e o seu vice, que também é médico. Como é esse lidar, né, com a senhora que também é profissional de saúde e com eles dois, que também trabalham na área da saúde? Olha, uma das coisas, Cristiano, que a gente tem e que facilita o diálogo, quando a gente faz parte de um sistema que você conhece e que você sabe da importância. No sistema de saúde a gente aprende todo dia. A exemplo disso, a gente tem o antes e o pós-Covid, né? Sim. Que foi uma coisa nova. Então a gente aprende todo dia. Mas tivemos muitos avanços. Contamos com 100% do auxílio e da aprovação e da compreensão
dos gestores do município, no caso do prefeito e vice-prefeito, que são médicos, como você já destacou, com relação às questões das ações de saúde. E ainda há muito a fazer, mas a gente também já avançou bastante, principalmente no que diz respeito ao hospital municipal. Hoje a gente faz a gestão da UTI, a gente conta com a equipe de neurocirurgia 24 horas, a gente conta com comissões que cuidam da segurança, da prevenção e da promoção da saúde dos pacientes que adentram o hospital municipal. E na estrutura organizacional a gente avançou bastante e a gente conta hoje com praticamente 90% de coordenação e direção do quadro efetivo do município, que são pessoas que também conhecem saúde, que são profissionais da área, enfermeiro, farmacêutico, psicólogos, odontólogos, e que conhecem o que está fazendo, porque em todo segmento a gente precisa e depende de uma equipe estruturada, e na saúde principalmente, que a gente está lidando com o maior patrimônio que se tem, que é a vida, né? Então, desde a prevenção, da promoção e da saúde propriamente curativa, né, que é o hospital, a gente conta com a equipe harmônica, coesa e com conhecimento técnico, que é o que destaca. Então, se você chegar para conversar hoje com o diretor do hospital, o diretor-geral, ele é enfermeiro e ele tem um conteúdo já de capacitação, de especialização na área de gestão de saúde. A diretora de enfermagem do hospital, a mesma coisa. Se você for para a Secretaria de Saúde e for conversar com o planejamento, por exemplo, a direção do planejamento hoje é uma enfermeira e com capacitação na área, com especialização em gestão e outras, que também o habilita para estar ali na vigilância em saúde também. Então, no Centro de Controle de Zoonose, por exemplo, na UVZ, a gente tem uma médica veterinária. Então, a gente procurou alocar os profissionais dentro do sistema de acordo com a necessidade do serviço, é óbvio, mas com a capacidade técnica do profissional. E isso tem nos ajudado muito, porque não é a Bernadette pensando e decidindo serviços e ações e intervenções de saúde, mas é a equipe da Secretaria de Saúde. Então, a gente conta com uma assessoria jurídica que tem buscado se qualificar e se capacitar. A gente tem, por exemplo, no sistema de RH da Secretaria de Saúde, alguém que conhece o sistema de saúde e que também tem conhecimento legal da área, porque tem uma formação voltada para isso. E a gente tem tido desafios, muitas lutas, mas a gente também tem galgado e alcançado alguns objetivos. E principalmente trazendo comodidade e segurança para o usuário do Sistema Único de Saúde. A gente tem melhorado e avançado muito no sistema de TFD, que é o tratamento fora de domicílio. A gente tem algumas especialidades que já funcionam no município. E é uma preocupação do Dr. Benjamin trazer mais especialistas ainda para cá. A gente conta hoje com um programa do Ministério da Saúde que está sendo implantado, pensado, e o município de Açailândia tem a felicidade de também ter saído na frente com essa questão. A gente tem o sistema de regulação e auditoria, 2 profissionais da área, um médico e um enfermeiro. A gente já tem uma redução de fila de procedimento seletivo considerável, que a gente tem
atendido, avaliado, encaminhado e dado direcionamento para os programas de saúde do município. Melhoramos significativamente na parte estrutural, na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada. Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas com a graça de Deus avançamos muito e com o suporte e com o apoio do Executivo, que compreende, que entende o que é prioridade de saúde. Interessante essa sua fala, secretária, que... Desculpa aí a tosse. Que haja esse diálogo entre, no caso da senhora, que é a gestora da pasta, com o Executivo, que eles também, que o Executivo, ele dê, de certa forma, carta branca, para que a pessoa, no caso da senhora, como gestora da pasta, possa agir em nome da pasta, porque uma vez, no meu entendimento, quando o secretário ele fica meio ali que preso, ele deixa muito a desejar quando não tem essa liberdade para agir dentro da secretaria. E o que a gente vê é o contrário, né? Que a secretaria, não só a Secretaria de Saúde, mas outras secretarias, elas têm essa liberdade para estarem trabalhando nessa parceria, né, com o Executivo. Isso que é interessante. Exatamente. A gente tem liberdade e autonomia de tomada de decisão, que é algo que faz toda a diferença para o avanço do sistema de saúde. E a gente ainda conta com o suporte técnico, né, do prefeito e do vice-prefeito, que são os gestores do município. Então, o destino do município, no tocante à saúde, com certeza ganha muito com isso e tem muito a crescer e a avançar. Só para enfatizar, Cristiano, a gente tem, na atenção primária, avançado muito. A gente conta com funcionamento das UBSs em período integral, sem interromper o horário de almoço, e com equipes que a gente tem estabelecido um diálogo entre profissional enfermeiro, profissional médico e equipe propriamente da Secretaria de Saúde. E isso tem, graças a Deus, dado muito direcionamento e resultado para a população. Na parte de estrutural, também na atenção primária, assim como na rede de atenção psicossocial, na rede PCD, a gente cresceu muito, porque a gente conseguiu ampliar já algumas unidades de saúde, reformar algumas que a gente encontrou desativadas, e inclusive com o programa da retomada de obra do governo federal, a gente também retomou com 2 UBSs que estavam paradas, inclusive uma no Nova Ceilândia, outra no Pequiá, e a gente também tem avançado com a questão da segurança do prédio. A gente já tem algumas unidades que já está finalizando o muro, né, de proteção. A gente pode trazer como exemplo aqui o baixão, porque o muro, além de trazer mais segurança para a equipe e para os usuários dentro da instituição, também é uma barreira de proteção com relação à questão das águas, porque a gente sabe que ali, quando Jesus dizia vai chuva para a Ceilândia, o baixão já estava todo mundo procurando uma latinha para ir ajudando a desafogar da água. E graças a Deus, o prefeito ele é muito sensível às questões da saúde, e ele pensa alto, ele pensa longe, ele pensa em uma estrutura que realmente a população de Açailândia merece. Ele já pensa em uma estrutura nova, adequada, de acordo com os padrões da vigilância sanitária, para o hospital, né? E ele já pensa em um hospital para Açailândia dentro desses padrões. E a gente tem
crescido e aprendido muito, e a gente acaba ficando esperançoso, porque ele realmente, o limite dele e a fé dele é alta, e os projetos que eles têm para a Ceilândia, com a graça de Deus, é para de fato a gente ter um novo tempo. Muito bom. A gente tem percebido grandes avanços, sim, na Secretaria de Saúde e em outras secretarias também. Eu costumo brincar, inclusive, com o Alan, né, que hoje está na Secretaria de Infraestrutura, e digo assim: Alan, eu não sei qual foi a mágica que você fez ali no SAI, na época quando eu estava lá, porque a gente recebia reclamação do SAI, era de noite, era faltando água, era energia, não sei o quê. E aí você entrou, passou, foi acontecendo. Hoje as reclamações do SAAI é praticamente zero. São mínimas, né? E aí eu trago agora para a questão de algumas pastas do Executivo, que tem algumas pastas que elas, além de ser muita responsabilidade, requer muito do Executivo e também do secretário, e automaticamente gera muitas reclamações. Secretaria de Saúde, Educação, a própria Secretaria de Infraestrutura, que hoje ele está à frente falando. E a gente percebe, nós que trabalhamos com comunicação, com rede social, a gente acaba aqui recebendo muitas reclamações, a senhora sabe disso. E a gente percebe que ao longo do tempo essas reclamações, elas vêm diminuindo. E muitas das reclamações que a gente recebe hoje, eu me atrevo a dizer aqui no ar, que ela, na maioria das vezes, acaba não sendo responsabilidade da secretaria, do prefeito, enfim, acaba sendo ali, às vezes, uma falta de comunicação entre o paciente, entre o cidadão e aquela pasta em questão. Então, assim, as coisas têm melhorado, do meu ponto de vista, porque a gente não tem recebido tantas reclamações. Secretário, agora, nesses 8 meses quase que a senhora está à frente da secretaria, eu queria que a senhora pudesse destacar, não, Carlos, ao longo desse tempo que a senhora está à frente da pasta, um dos meus projetos, as minhas ações que eu mais me dediquei, que era um sonho como profissional de saúde, que isso pudesse estar acontecendo em Açailândia, e hoje é uma realidade graças a esse esforço. Por favor. Bem, Cristiano, a coisa pontual, que foi uma das falas com o prefeito, quando foi para assumir a pasta, foi a questão dos cargos comissionados, cargos de confiança, os cargos de direção, de coordenação, de supervisão, que fossem pessoas de dentro da saúde, que conhecessem a saúde e que defendessem também esse serviço. Não só apenas com falas, mas com atitudes, com tomadas de decisões assertivas e efetivas também. E o fato de ter os profissionais que eu já lhe destaquei aqui, e que são profissionais de carreira do quadro efetivo do município, e que são técnicos de saúde, isso tem trago um resultado muito positivo, e a gente tem projetos e programações para avançar mais ainda na assistência. Esse é um ponto. Outra questão também importante, são os serviços que facilitou o acesso. No Hospital Municipal, por exemplo, que era uma das coisas que eu sempre questionava e cobrava quando estava no Legislativo, por exemplo. Um laboratório 24 horas no hospital, a gente tem hoje. Inclusive, fazendo um exame que a gente chama de cultura de antigripograma. Para a gente saber qual que é a bactéria que está atacando o paciente
e qual o antibiótico que vai corresponder ao tratamento efetivamente destruindo aquela bactéria. E a gente tem hoje no Hospital Municipal um avanço. E como eu já destaquei, profissionais estratégicos, em locais estratégicos e que estão atentos para o que está acontecendo. Na atenção primária, a gente tem o médico da unidade, a gente tem o enfermeiro da unidade, a gente tem a equipe, e a gente tem as especialidades necessárias para a gente direcionar, para o paciente efetivamente ter a resposta que ele busca. Laboratórios de análises clínicas, que tem coleta e que realiza exame na Vila Demar, no centro, distribuído na cidade. Isso é um fato, a gente ainda precisa levar isso para a zona rural. Na parte de estrutura, e uma das coisas que eu falei logo no início da gestão, que era um anseio, inclusive de cidadã e de profissional da saúde. Eu acabei de falar que o prefeito tem um projeto para construção de um hospital dentro dos padrões exigidos pela vigilância sanitária. Mas a gente sabia da necessidade da troca do telhado do hospital. Isso já é uma realidade. A gente já trocou o telhado do centro de parto normal todinho. Já estamos trocando agora da ala de clínica médica e pediatria. E eu espero em Deus e conto com os esforços dos trabalhadores que ali estão, para que a gente possa concluir isso antes do período chuvoso. Apesar de São Pedro estar liberando chuva já, né? Na atenção primária é a mesma coisa. Na rede de atenção psicossocial, a gente tem avançado tanto na questão de profissional, de assistência, de atendimento, como também na estruturação. O centro especializado em reabilitação, que funciona hoje, contando com profissionais que atendem nas 4 linhas de cuidado do PCD, que é auditivo, visual, intelectual e motora. E a gente conta aí já com uma equipe trabalhando a atenção psicossocial, no caso da psiquiatria, do cuidado com a criança e o adolescente. E já em fase de conclusão, o prédio do CAPS Infanto Juvenil, o CAPS 2 sendo estruturado para a gente avançar para o CAPS 3, onde vai ter internação. Assim, são muitas coisas para ser destacada aqui. E não é uma coisa isolada, mas é um conjunto de ações que tem trago realização profissional e pessoal, como cidadã, dentro do sistema de saúde de Açailândia, né? Ajustes administrativos, organização que a gente tinha que fazer e que tudo isso está sendo possível. Está sendo possível por quê? Porque apesar da Secretaria de Saúde ser uma secretaria que está sempre em evidência, porque trata das questões de saúde, a gente tem um prefeito e um vice-prefeito que são médicos, que são da área, né? Então isso atrai mais ainda o olhar. E eu costumo dizer nas conversas, nas rodas de conversa, nas reuniões que a gente tem com a equipe, que a gente tem olhos voltados para a gente 24 horas, 7 dias por semana, né? E a gente tem, graças a Deus, trabalhado para corresponder. A gente conta hoje também com um Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão que nos supervisiona, também estruturado com uma mesa diretora atuante e que trabalha com conhecimento técnico. Inclusive, estaremos realizando, através do Conselho Municipal de Saúde, no próximo dia 27, aqui no Teatro Municipal, a realização da Conferência Municipal de Saúde, para a gente tratar de propostas voltadas para o segmento de saúde. E essas propostas, elas são oriundas da comunidade, do usuário, do cidadão. Por isso a importância de participar desse processo,
não apenas na conferência, mas também nas pré-conferências. Inclusive, a primeira pré-conferência acontece dia 19, às 19h30, aqui nesse espaço, né? Então, a comunidade da Vila Ildemar, a sociedade civil organizada, deve participar dessas pré-conferências, porque daqui já começa a nascer, claro, em prol da comunidade e baseados nas necessidades até as mais básicas do sistema de saúde, para que isso se volte em benefício para a comunidade. Então é a comunidade que diz o que quer e o que precisa, e é nesses espaços da pré-conferência, da conferência e do Conselho Municipal de Saúde. Muito bem, nós estamos conversando com a secretária de Saúde de Açailândia, enfermeira Bernadette. Agora, pontualmente, 13h32. Vamos de apoio cultural, já voltamos com muito mais aqui na sua 87,9. Não, falta meia hora ainda. Tem outro bloco. A gente pode falar, secretária, da UPA ali, que pode funcionar. Tem algum mutirão para acontecer esses dias? Não, acontece em todas as especialidades. Domingo a gente vai ter de cirurgia do aparelho veterinário da primeira idade, né? A gente pode falar disso. Já teve mutirão do Covinho, já teve de cirurgia geral. Ah, sim, estão perguntando aqui quando é que a secretaria vai convocar os agentes de saúde e de denúncia. Aí é a Secretaria de Administração, que a gente tinha que fazer, nós já fizemos, já encaminhamos nossa demanda. Quem faz a convocação da Secretaria de Administração é quem direciona para realização de exames, junta médica e a efetivação da Secretaria de Administração, não somos nós não. A gente só diz a nossa necessidade. Teve uma convocação agora de auxiliares complementares, da terapêutica, Que é pela secretaria, nesse caso. Que é para atender a necessidade da Secretaria de Saúde, mas quem convoca é a administração, que é a gestão de pessoal. Né? Mas não é só da função, gente, não se vê, mas não é não. Agora da UPA, a UPA está pronta. A gente está aguardando o equipamento e o posicionamento do governo do Estado. Está sendo trabalhado a possibilidade do governo do Estado assumir a gestão ou o custeio da UPA. Né? Então, eu ainda não posso falar disso porque não tenho definição. O que eu posso dizer é que ela não vai funcionar até outubro, ela não funciona. Se falar, pode atrapalhar o processo de negociação. E aquela OPET vai funcionar? Vai. O que está faltando? Está faltando terminar, fazer o acabamento e fazer a área externa e ter a aprovação da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária veio e orientou algumas adequações, entendeu? E aí a gente precisa resolver a questão com a empresa, porque a empresa nunca entregou o prédio. Secretária, nós recebemos aqui uma pergunta, né, de um internauta, de um ouvinte nosso, a respeito da convocação dos agentes de saúde e agentes de EDMIS aqui do nosso município. Queria que a senhora pudesse falar em que pé está essa situação, por favor. Veja bem, Cristiano, a convocação dos agentes comunitários de saúde, assim como dos agentes de combate a endemias, ela se dá pela Secretaria de Administração. O que a Secretaria de Saúde faz com relação a isso? Faz a solicitação do seletivo e faz a solicitação da efetivação. Uma vez realizado o seletivo, homologado, e quando a gente assumiu, esse processo já tinha acontecido. Levantamos a necessidade, fizemos algumas reuniões, inclusive com os com os aprovados e com o cadastro reserva, e conversamos na oportunidade, explicando como é que acontece o processo,
porque depois que convoca, que dá posse e que é efetiva e que presta o serviço e produz e alimenta o banco de dados do Ministério da Saúde, aí ele é efetivado via Ministério e começa a vir os repasses para o município, que a gente sabe que isso é um problema do governo federal e que é o governo federal que custeia. O que é que nós fizemos? Fizemos o levantamento de demanda, que é a nossa necessidade, encaminhamos para a Secretaria de Administração para que fosse convocado através de edital e realizasse, né, todo o trâmite até a efetivação. E estamos, assim como os aprovados, que foram convocados, que já fizeram exames e que já fizeram todo o trâmite e estão aguardando a posse, a Secretaria de Saúde aguarda com anseio, porém acompanhando o processo. O que a gente tem de resposta da comissão que faz parte da Secretaria de Administração? É que o processo está moroso em virtude de alguns problemas que teve, como, por exemplo, documento escolar, a questão de endereço, porque a gente sabe que o agente comunitário de saúde, ele tem que residir na área de atuação dele, então tem que checar isso. E está tendo dificuldade de resposta, mas o mesmo anseio que os convocados têm, a Secretaria tem, que a gente precisa desses profissionais para qualificar o serviço da estratégia de saúde da família. Muito bem. Os agentes de endemias. A gente convocou, de acordo com as vacâncias que a gente tem, desde 2012 que existem as vacâncias. De agentes de endemias que faleceram, que desistiram, que pediram afastamento por ir para outros espaços de trabalho, ou que foram embora da cidade, por um motivo ou outro deram baixa. Então a gente tem 16 nessas condições e foi a convocação que foi feita. E a gente está aguardando essa efetivação para poder convocar o restante da nossa necessidade após a apreciação e a homologação do Ministério da Saúde. Eu penso que, e conforme a resposta que a gente teve da comissão, já está nas questões preliminares. Logo, logo essa posse vai acontecer. Secretária, nós temos 2 prédios, ali, um ao lado do outro, ali, que são os prédios da UPA PET e a UPA Humana, né, assim dizemos. Em que pé está essas 2 situações, desses 2 para poderem funcionar e atender a sociedade? A UPA VET... É VET, né? VET. A UPA VET, ela está em fase de conclusão. Porém, apesar de já ter mais de um ano que o prédio está pronto lá, tem algumas questões legais com relação à questão da vigilância sanitária. Então, tem algumas adequações que tem que ser feita, tem a estrutura externa que também está em fase de acabamento e tão logo conclua isso e a gente, inclusive, está conversando com o Ministério Público do Meio Ambiente, que trata dessa questão aí, e a gente está trabalhando para, no máximo, em outubro, ela funcionar. A UPA 24 horas, que é a UPA de Humanos, o prédio já está pronto, já está concluso e a área externa está em fase de acabamento. E a gente está aguardando a finalização disso e eu creio que no máximo, início de outubro, a gente está com a UPA funcionando a todo vapor. Bom, são grandes avanços, como eu disse agora há pouco, são grandes avanços que a saúde de Aceilândia tem
tem tido nesses últimos anos. Isso é reconhecido pela sociedade, né? Secretária, eu vou me atrever a fazer uma pergunta aqui para a senhora. Não sei se a senhora vai querer responder, mas nós acompanhamos, nós trabalhamos com a comunicação e hoje as redes sociais ela tornam as coisas muito rápidas, né, à medida que vão acontecendo. E nos últimos anos a gente tem percebido que Imperatriz teve muitos problemas no quesito de saúde. E todos nós sabemos também que a Ceilândia ela foi dependente de Imperatriz no quesito de saúde em muitas coisas. O que eu quero dizer, o que eu quero perguntar? Eu tenho percebido, como um cidadão, como um profissional na área da comunicação, e que repito, né, o que eu disse anteriormente, que temos tido bastante avanço no quesito de saúde em Açailândia. E algumas vezes eu já comentei aqui no meu programa que hoje a Açailândia ela deixa bem pouco a desejar no quesito de saúde quando se compara com a Imperatriz. Lembrando que outrora, como eu disse, fomos dependentes de Imperatriz. E hoje a gente, na minha maneira de ver, hoje a gente está aos poucos se afastando dessa independência de Imperatriz. Podemos dizer, secretária, que hoje a saúde de Açailândia ela está ali num linguajar bem popular, pau a pau com a Imperatriz? Veja bem, Cristiano, o sistema de saúde do Brasil, e do Maranhão não é diferente, ele é dividido por categoria, digamos assim. A gente existe uma pactuação e dentro dessa pactuação teve uma estruturação. Aí tem um serviço que são de atenção primária à saúde, que são a saúde básica. Aí tem o sistema de saúde de média complexidade, que é as questões intermediárias, digamos assim, que são as situações que não requer uma estrutura de equipamento, de profissional mais especializado. E tem a alta complexidade, que é exatamente um serviço especializado de alta complexidade, que precisa de equipamentos. Eu digo, quando eu falo equipamento, eu falo desde a estrutura física até os equipamentos mais modernos, como, por exemplo, o serviço de unidade de terapia intensiva, as UTIs. E no Maranhão a gente tem 17 regionais de saúde e a gente tem 3 macro-regional, que é quem deveria atender toda a demanda de alta complexidade. No caso, a Imperatriz, Caxias e São Luís, que é a capital. Nossa referência é Imperatriz para alta complexidade. Mas como você destacou bem, a Açailândia cresceu muito. Hoje tem um potencial que não deixa a desejar o Imperatriz, porque as coisas que a gente não realiza aqui, Imperatriz também não realiza, que no caso, por exemplo, a cirurgia cardíaca. Só São Luís faz, Imperatriz também não faz. A ortopedia de alta complexidade, a Açailândia não faz, Imperatriz também não faz. Faz só São Luís. O serviço de neurocirurgia, os mais complexos, a gente ainda não está fazendo, mas a gente está trabalhando e se estruturando para isso. Já temos a equipe, falta alguns poucos equipamentos. A gente não faz, Imperatriz também não faz. São Luís. Ou outros municípios do estado do Maranhão, onde tem os hospitais macro-regionais. Como, por exemplo, Grajaú já está fazendo muita coisa. Presidente Dutra, Coroatá, Caxias. Então,
municípios do estado que o estado direcionou os hospitais macro-regionais justamente para atender essas demandas de alta complexidade e desafogar São Luís. Mas tem algumas coisas que só São Luís faz. Então, como é que a Açailândia está trabalhando hoje? Qual é a visão de Açailândia com relação a isso? Nós estamos trabalhando para a gente realizar, não só para a Açailândia, mas para a regional de Açailândia, os serviços que Imperatriz está recebendo para realizar para a gente e, no entanto, não está realizando e que nós estamos realizando. Então, estamos trabalhando agora o Projeto Regionalizado Integrado, não é isso? PRI, para que a gente possa dizer o que é que nós podemos ofertar e qual a capacidade instalada que temos. Não basta só a gente dizer que está fazendo, a gente tem que provar com os registros dos profissionais e do serviço dentro da nossa estrutura de saúde, né? A gente trabalha com registro de profissionais de serviço. Então, isso está sendo trabalhado a nível de estado, porque o estado do Maranhão ainda é o único estado da federação que trabalha com a pactuação de 2004, né? E a gente está acreditando, até mesmo porque a gente viu o avanço que teve na estrutura do estado, na estrutura dos municípios e das regionais. E eu ouso a te dizer aqui que a regional de saúde de Açailândia avançou muito, cresceu muito. E a Açailândia hoje pode perfeitamente sediar isso, desde que os recursos venham. Sim. Porque o município de Açailândia já custeia serviços de média e alta complexidade que deveriam estar acontecendo em Imperatriz, tanto do município de Açailândia como da regional de Açailândia. Ou seja, a Açailândia não tem um gasto só com os munícipes de Açailândia, mas com os munícipes da regional de saúde. Então a Açailândia não deve nada para a Imperatriz. Nada, nada. Que bom ouvir isso. Secretária, antes da gente encerrar, queria que a senhora pudesse falar sobre o agosto dourado. O que é o agosto dourado? Bem, o agosto dourado, ele trabalha e faz a alusão ao aleitamento materno. Por que agosto dourado? Porque o colostro, que é o primeiro leite que o recém-nascido mama do peito da mãe, ele é rico em todos os nutrientes e proteção que o RN precisa. Então ele é bem amarelado, bem amarelo mesmo. E é de suma importância que nos primeiros momentos de vida o RN já tem esse contato com a mãe e já tem essa mamada de forma segura e protegida, né? Como o principal contato do bebê com a mãe é a amamentação. O primeiro ato, inclusive, de amor e que gera e que afina o vínculo. Porque a primeira mamada, e principalmente quando é primigesta, quando é o primeiro bebê, a mãe, é por isso que se destaca e a gente quando coloca que não tem amor maior, eu acho que não tem não, eu acho que tem outros tipos de amor, mas o mais efetivo é o amor de mãe para com o filho, porque é dolorido, mas é uma mamada importante e toda mãe ela é conscientizada e tem essa alusão no agosto para que tome consciência e saiba da importância desse aleitamento e vai mais além, porque do primeiro contato gera o vínculo e a afinidade mãe-filho
para que possa ter o aleitamento exclusivo, que é até 6 meses, para que possa ter a alimentação segura e que o bebê, quando ele é amamentado até 2 anos de idade, que é o puerpério, é importante e gera muitos benefícios para mãe e filho. Muito bem, 13 horas e 52 minutos. Quero muito agradecer a disponibilidade de estar vindo falar conosco, com a nossa audiência, a secretária de Saúde de Açailândia, a enfermeira Bernadette. Muito obrigado, sucesso na Secretaria de Saúde, conte conosco. Sempre que a senhora tiver uma ação, principalmente aqui para a população da Vila Ildemar, nos procure, nós estamos aqui à inteira disposição. Fique à vontade. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado a todos os ouvintes da Arca FM, né? E quero aproveitar o espaço, principalmente para enfatizar que é o convite para a primeira pré-conferência municipal de saúde que vai acontecer aqui nesse espaço. Quero agradecer a oportunidade de poder falar do sistema de saúde, do serviço de saúde, das ações de saúde, porque para mim é muito gratificante fazer parte desse processo e poder estar trabalhando e avançando em uma equipe que pensa saúde, que respira saúde, que dorme saúde, porque a gente vive saúde 24 horas. E a gente tem a felicidade de estar trabalhando em uma gestão onde o executivo do município, que no caso é o Dr. Benjamin e o Dr. Roberto, são profissionais da área da saúde, são sensíveis às questões de saúde, e isso nos habilita mais ainda a fazer o trabalho que estamos fazendo e entregar o serviço que estamos entregando, e nos responsabiliza mais ainda a melhorar cada dia mais a entrega desse serviço, né? Porque a gente sabe, a gente conhece o sistema que a gente faz parte dele e também conhece a necessidade da nossa população. Eu sou filha de parteira leiga e cresci vendo minha mãe fazer isso. Ingressei na área da saúde muito jovem ainda, como atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, que sou do quadro efetivo do município como técnica de enfermagem, meu primeiro concurso. Sou enfermeira hoje, sou graduada e estou secretária. Então, eu percorri e eu fiz toda a trajetória dentro da evolução do município de Açailândia. Desde da primeira clínica até chegar no padrão que está hoje. Eu sempre fiz parte desse sistema. E sou muito grata a Deus por estar já na reta final da minha carreira, podendo contribuir com a gestão do sistema de saúde do meu município e ver os avanços que estão acontecendo e conhecendo, vislumbrando os projetos do sistema de saúde que o prefeito de Açailândia tem. Não só para Açailândia, mas para Açailândia e regional. Então, eu sou muito grata a Deus por estar fazendo parte desse processo e por te afirmar aqui, Cristiano, que com a minha aposentadoria eu não vou deixar de estar dentro do sistema de saúde, porque os meus filhos também são profissionais da área da saúde e eu vou só passar o bastão. Ótimo, muito bom. Mais uma vez, obrigado e estamos aqui à inteira disposição. Obrigada, a recíproca é verdadeira. Pode contar conosco e qualquer indagação, qualquer questionamento, qualquer necessidade que tenha da gente falar de saúde, de a gente apresentar o que está fazendo, nós estamos à disposição. Muito bem, conversamos com a secretária de saúde de Açailândia, a enfermeira Bernadette.